Esta é a quarta parcela da minha explicação do porquê eu não sou católico, nem virei a ser católico romano. Fala-se de um movimento de volta para a Igreja Católica. Não existe um movimento de volta. Algumas pessoas têm realmente saído da igreja evangélica ou protestante e têm firmado sua membresia de volta na Igreja Católica Romana. E algumas pessoas perguntam, pois têm ouvido de pessoas aqui na internet que falam principalmente de política, mas também e com muita propriedade. Eu até gosto de algumas das coisas que falam, muito embora eu não seja muito partidário dessa coisa de xingar e usar palavrões e fumar charutos e coisa. O evangélico não costuma fazer isso, né? Mas eu queria ajudar evangélicos, principalmente que estão em dúvida do porquê. Eu não creio que este seja o passo acertado de voltar para a Igreja Católica. Embora nos chamem de seita, de hereges, não somos. A Igreja Evangélica não é uma seita herege. É a Igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como a Igreja Católica foi e continua sendo, embora em alguns sentidos dogma católico tem se afastado das máximas, eu diria, mais antigas da fé cristã, né? E são essas coisas às quais eu me reporto e volto a afirmar. São por causa dessas coisas que eu não serei e não voltarei e não aconselharei ninguém a sair da igreja evangélica, muito embora tenhamos nossos problemas. Então, há uma confusão, há um analfabetismo teológico, bíblico, histórico, moral, ético dentro da igreja evangélica. Muitos se dedicam à fé cristã como se fosse uma grande festa e acham que uma igreja com cara de casa de show é ótimo. Então gostam de ir e se emocionar com as músicas e com o solo de guitarra e com os celebrities, né, evangélicos, né, os gospel. Tudo isso é lamentável, vamos dizer a verdade. A igreja está muito longe das suas amarras históricas e pessoas estão sentindo isso. Eu acho que até por causa disso estão pensando, bom, de repente a igreja, mãe, vamos voltar às bases, vamos voltar. Nós não temos que voltar para isso, não. Nós temos que sim voltar às escrituras, que é a questão que eu levanto hoje. Uma das razões principais, e eu diria talvez a principal, que eu não serei católico, é porque a igreja evangélica, o movimento protestante, a saber, com Lutero, começando com Lutero e se alastrando por muitas outras vertentes, embora tivesse até precedentes, né? Tinha o Erasmus, como falei, que fez uma nova versão do Novo Testamento antes de Lutero, né? E havia todo um movimento dentro da Igreja Católica de voltar às fontes. Ad fontes, era o brado, ad fontes, ou seja, de volta às fontes. As fontes do quê? Do texto bíblico, que muitos não tinham acesso, aos pais da igreja, não é? Tertuliano, Irineu, Clemente, Agostinho e tantos outros. Agostinho principalmente, porque, como falei semana passada, durante 1000 anos Agostinho foi o teólogo da Igreja Católica, mas que mudou sua orientação para uma orientação mais filosófica, mais academicista, né, no Tomás de Aquino, e o tomismo se tornou, então, a regra de fé dentro da Igreja Católica. Eu tenho várias diferenças, várias dificuldades com o tomismo, né? Mas isso não vem ao caso aqui hoje, não é sobre isso. O que aconteceu? Na evolução e até na corrupção da Igreja Católica na época do século XV, né, na época de Lutero e Erasmus e outros que vieram antes, é que o lugar do Papa tinha se tornado tão
preeminente, tão exagerado, ao ponto de poder definir como se lia a Bíblia, ou se pudesse ler a Bíblia. A Bíblia não era disponível na língua franca, né? Não era disponível nas línguas dos povos, só no latim e só no original. E muitos não tinham acesso a isso porque, vamos dizer a verdade, alfabetismo é um fenômeno dos últimos 200 anos. Não, na época, a grande maioria dos fiéis nunca tinham visto uma Bíblia, muito menos lido uma Bíblia. E em muitos lugares era proibido traduzir a Bíblia para a língua franca. Tanto que a primeira coisa que Lutero fez foi traduzir a Bíblia para o alemão. O Wycliffe, mesmo sendo tratado como um fora da lei, ele traduziu a Bíblia para o inglês. E o King James foi baseado em grande parte, né, a versão King James se tornou a versão oficial durante muitos anos, era quase na sua integridade igual à tradução do Wycliffe. Mas é nesse ponto que eu creio que a Igreja Protestante trouxe uma grande contribuição à fé cristã e à evolução da fé cristã. Não que a fé cristã se tornou algo que não era originalmente. Originalmente havia uma preocupação enorme com as Escrituras Sagradas. Tanto que em Atos capítulo 6, os apóstolos mandaram escolher diáconos para servirem às mesas das viúvas para que eles pudessem se dedicar a duas coisas: ao ensino da palavra, ou seja, das Escrituras, e a oração. E esse cuidado, Paulo disse a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa, né, para ensino, para repreensão, para edificação, repreensão, para que possamos viver a nossa vida. A Bíblia é a regra de vida e de fé. E a única regra. Enquanto na Igreja Católica Romana elevou-se a palavra do Papa quando ele fala ex cátedra, ou seja, quando ele fala do trono de Roma, ele faz aquela declaração, não é que ele fala isso sempre, mas quando ele faz uma declaração ex cátedra, literalmente as suas palavras têm o peso de Escritura Sagrada, assim como a interpretação do magistério de Roma, né? Que é o conselho de teologia e dogma que define o que a Bíblia realmente está dizendo. Como a volta às Escrituras como a regra máxima, ou seja, era conhecido como a sola Scriptura, somente as Escrituras, o que aconteceu na igreja evangélica protestante? Houve uma explosão de ensino bíblico, uma explosão de catecismos. Aliás, a própria palavra catecismo não veio do catolicismo, veio do protestantismo. As várias confissões de fé, né? Confissão de Westminster, o Barman, confissão durante a Segunda Guerra Mundial, né? Outras confissões, o Conselho de Dort, essas confissões fundamentais que nos ajudam a ler, mas não substituem as Escrituras Sagradas. Nós fundamentamos toda a nossa fé, toda a nossa crença, toda a nossa prática, não na tradição e a Bíblia, mas somente na Bíblia. Essa é uma questão muito forte dentro dos arraiais protestantes, né? Dos arraiais evangélicos. Quando alguém vê uma coisa, novidade, diz assim, onde fica isso na Bíblia? Nossa preocupação é de sermos bíblicos. E essa é uma das grandes diferenças e preocupações que fazem com que seja impossível que eu volte, entre aspas, que eu me torne um católico romano. Não estou brigando com ninguém, não estou brigando com católicos, não estou dizendo que eles são hereges, que nós não somos, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo, é por essa razão, por considerar as Escrituras Sagradas como a única regra de fé e prática, e que eu não serei um católico romano. Bom, semana que vem eu termino essa primeira minissérie e quinta-feira estou de volta com mais uma edição do Religião Verdadeira. Até lá, que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Eu fico por aqui. Um abraço.